Inscritos, como é que vocês estão? Estamos começando mais um EBDcast, EBDcast número 12. Estamos caminhando aí para o fim dessa revista, né? Falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a sutileza da espiritualidade holística. Nós vamos explicar para você o que significa essa palavra já. E estamos aí caminhando para o fim. Você que não acompanhou ainda nenhum, quero já recomendar aí para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar aí o seu joinha e maratonar aí todos os EBDcasts aí que nós tivemos sobre essa revista, que tem sido abençoador. Temos falado sobre diversos assuntos. Você também pode se inscrever lá no canal Palavra Viva. Nós temos também um conteúdo especial lá. Temos também os nossos podcasts. Essa semana saiu o último podcast da série falando sobre as igrejas da Ásia Menor. Falamos sobre a igreja de Laodiceia. Esteve gravando comigo o pastor Bruno Oliveira, que é pastor da igreja missionária de Campos do Jordão. Assembleia de Deus Missão. Assembleia de Deus Missão de Campos do Jordão. Felipe do Mangaba, pastor Nino, muito conhecido também, desse ministério. Vocês podem acompanhar esse podcast aí, foi muito abençoador. Então vamos rodar aí a nossa vinheta, nós voltamos já. Bem, estamos de volta. Gediel, tá acabando, hein? Desafio. Tá acabando, seu ouro tá acabando, ó. Tá acabando rápido. Vamos lá, eu quero primeiro que você nos dê aí uma definição da palavra holística. Eu acho que o autor aqui, eu entendi o que ele quis dizer, nós vamos entender aqui, mas acho que por uma didática aqui, poderia ter usado um sinônimo aqui, que facilitasse aí. Se alguém perguntar pra você o que é holística, daí a pessoa vai achar que é roliço, vai achar que é alguma coisa. Holismo. Mas esse fenômeno que atinge toda a humanidade, que faz o ser humano criar sua própria espiritualidade baseada naquilo que ele vai pensando, acha vai como achando. certo. Um exemplo, tem um contato com uma certa religião, pronto, adota aquilo como verdade. Adotei o cristianismo como verdade, adotei várias outras. É aquela pessoa que religiões vai abraçando vários tipos de pensamentos, né? Isso, porque essa palavra aqui ela pode ser aplicada em outros contextos, né? Na medicina, na psicologia, etc. Sim. Aqui está aplicado à espiritualidade, a questão religiosa. Então, por exemplo, a pessoa ela pode partir do pressuposto que a fé judaico-cristã é verdadeira, mas ao mesmo tempo que eu me simpatizo com a fé oriental lá é verdadeira, a natureza, Deus, tem ânima ali, ou qualquer outra credo, e vai juntando isso, né? E daí vai surgir um pensamento então, espiritual. A teologia holística, ou a visão holística, ela tira o ser humano de centralizar em quem deve ser centralizado, que é justamente a leitura, na verdade, a leitura do texto áureo. Que é o texto aí de João, né? Texto áureo, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a verdade prática é que qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. O ser humano ele é espiritual, pelo fato de ter um espírito em si, ele tem um espírito dentro dele, nasce. Ser biopsicossócio-espiritual. Aí como é que é? Depois ele traduz a fala. Hoje é o dia das palavras difíceis. Tem hora que ele vem com uns papos, com umas falas diferentes, aí é com ele depois. Não, mas você vê, não tem essa totalidade. Ou você é tricótomo, você é dicótomo, mas eu vou mais pra tricotomia. Mais no tricô mesmo, tricô crochê, mas é crochê, tricô. É alma, corpo e espírito. Aí você vê, o espírito do ser humano ele tende a. Agora explica aqui pra nós. A levar o ser humano à espiritualidade. O corpo nós sabemos, a matéria, ok. A alma. A alma seria, no caso, vamos dizer, a sede das suas emoções, sua identidade. É o pensamento. O que você é em si. E o espírito. Né? Para quem separa a alma de vida. Porque existe aqueles que acreditam corpo e alma, existem aqueles que acreditam corpo, alma e espírito.
Porque se você for ver o espírito, ele tende ao lado espiritual da coisa. Você pode ver que o espírito... Seria o sopro divino? Não, é assim, no sentido, se a alma é a minha identidade, o que eu sou, no caso o cristão, quando falece, o corpo é depositado, a alma vai para Deus. O espírito também tem que estar com Deus porque é dele. Inclusive o professor Allan Ricardo, ele tem a tese de doutorado dele em cima da educabilidade do espírito. O que Paulo fala? Quem é espiritual entende as coisas do espírito. Porque o meu espírito, enquanto não está ligado a Deus, ele entende as coisas do mundo. Ele entende as coisas do pecado. Quando eu estou em Cristo, o meu espírito é guiado pelo Espírito. Pode ver, se sois guiado pelo Espírito, não cumprirei as obras da carne. Então o meu espírito ele passa a ser educado a viver a vontade de Deus. É o meu lado espiritual. Então o espírito ele tem que sobressair sobre a minha alma, no caso a minha identidade, os meus desejos, os meus impulsos. Então o ser humano é espiritual, ele nasce com esse desejo pela espiritualidade. Inclusive, ao mesmo tempo, ele nasce religioso. Sim. A palavra religioso, ou religião, melhor dizendo, ela é uma palavra de origem latina, religere ou religare, que é ligar o homem a Deus. Mas se for olhar pelo sentido lógico da palavra, se a religião é ligar o homem a Deus, e o cristianismo é a única religião em que Deus se dispõe a vir na direção do homem, as demais religiões ao contrário. É o homem sedento por Deus. Aí eles criam as suas divindades, os seus conceitos divinos. É o Blaise Pascal, se não me engano, que diz que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Eu em parte, Miquel, sou sincero, eu não consigo... Eu vou explicar por quê. Eu não consigo acreditar nessa tese do vazio do tamanho de Deus. Como assim? Antes da queda, Adão usufruiu de uma plena comunhão com Deus. Então, a partir do momento que houve a queda, o pecado ele rasgou o ser humano, ele deixou o ser humano vazio. Quando eu digo que o meu vazio é do tamanho de Deus, como é que um vazio pode ser do tamanho de um ser que é eterno, incriado, imortal, que preenche a eternidade? O vazio não pode ser do tamanho de Deus porque o vazio ele veio depois do pecado. O vazio não veio antes do pecado, o vazio veio depois. Pode ver, o pecado torna o ser humano vazio. Então, se eu digo que o vazio é do tamanho de Deus, como é que eu posso dimensionar Deus? Para poder encaixar Deus no vazio que eu sinto. Sim, é no sentido, a ideia, eu creio que ele estava pensando no fato do ser humano ter uma disposição que só pode ser preenchida por Deus. Aí eu entraria na outra questão. Eu tenho um vazio que pode ser preenchido por Deus. Mas não que o meu vazio é do tamanho. Porque Deus ele é incalculável. Não tem como eu medir a dimensão, não tem como... O próprio apóstolo Paulo, ó, profundidade das riquezas, tanto a sabedoria. É uma profundidade, Paulo usou o termo profundidade, porque o mar tem profundidade, o rio tem profundidade, a piscina tem profundidade, mas a profundidade de Deus é uma profundidade infinita. Ninguém esgota Deus no conhecimento. É o atributo complicado. Exatamente. Aí você vê, se o meu vazio é do tamanho de Deus, então eu consigo dimensionar Deus. E se o meu vazio for de 80%? 20% é preenchido por algo, mas 80% é vazio. Então o meu Deus ele é proporcional a esses 80%? Então eu defendo a outra questão. Eu tenho vazio, gerado pelo pecado, que me angustia, mas ao mesmo tempo, na busca por Deus, Deus ele preenche esse meu vazio. Que é justamente a ideia a ideia da encarnação. O ser humano está em pecado, ele precisa de alguém que preenche. Então você vê, o cristianismo é Deus vindo. As demais religiões não, é a sede do ser humano buscando por Deus. Então se for olhar pelo sentido da palavra que eu falei para você, da palavra religião, se a palavra religião significa ligar o homem a Deus, quem foi o único, quem é a única religião verdadeira que pode proporcionar isso? O próprio Cristo. Porque se ele é o mediador entre Deus e os homens, é ele que faz essa ponte de ligação. 1 Timóteo 2,5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então não tem ninguém que possa ligar o homem a Deus a não ser o próprio Cristo. Então vamos dizer que Cristo é a religião que tem essa capacidade sobrenatural de ligar o homem a Deus, de pegar o ser humano no seu estado e ligá-lo. E começa e que coloca, eu interpreto assim, vejo assim, porque quando você lê, estuda, observa outras correntes, outras ideias religiosas, etc., sempre há um ponto frágil, vulnerável, que não parece fazer sentido. Não faz. Você fala nas demais religiões. Nas demais religiões. Sim. Sempre tem um ponto ali que coloca em xeque, né, todas as coisas. O cristianismo não. Ela coloca tudo no seu
devido lugar. Não há uma contradição. Esse livro aqui, embora atacado desde os seus primórdios, ele não tem como. As verdades que estão aqui reveladas não entram em contradições. Exatamente. Pode ser que haja erro de copista, sim. Erro de transcrição. Erro não, né? Às vezes uma cidade que aqui tá com nome, aí alguém pesquisa lá, acha um dado, tem outro nome. Não, mudou só o nome da cidade, mas o lugar é o mesmo, a geografia é a mesma, a realidade é a mesma. Então são questões... erro de transcrição nós vamos encontrar. Exatamente. Só que de verdades, princípios, valores, até entendimento bíblico, doutrinário, não há contradição. A Bíblia tem um assunto. Exatamente. De Gênesis ao Ela é monotemática nesse sentido. De Gênesis ao Apocalipse, ela fala de quem? Ela fala de Cristo. E o que Paulo fala? Toda a Escritura. Deus se revelando. Sim, você vê, o próprio Paulo fala que toda escritura é divinamente inspirada. Partiu de Deus. Se partiu de Deus, todos os textos estão em consonância. Pode ver, Gênesis não contradiz Apocalipse. Esther não mais de 40 autores, escritos em época diferente, idioma diferente, realidade diferente, não existe contradição. Exatamente. Aí você quer me dizer que isso aqui é obra da casa, aí a sua fé que é pequena, né, amigo? Exatamente. Aí vem a questão, a gente só pra dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens, eu ficaria preocupado se fosse escrito por... marciano. Vamos dizer assim, por cavalo. Ou por algum animal da época. É óbvio que Deus usou pessoas humanas, com gênero literário, capacidade intelectual. Por exemplo, Deus pega um Pedro, usa um Pedro ao mesmo tempo. Deus usa um intelectual, um Paulo da vida. Você pega um Isaías, você pega um Daniel. Você pega um Moisés, você pega um Samuel. Então, cada um no seu gênero, porém, uma consonância. Deus não tira a personalidade de ninguém, Deus não tira a identidade de ninguém. Ele, pelo contrário, ele usa isso para os seus próprios fins, para a sua glória. Não houve lavagem cerebral, não houve... Deus usou Paulo naquilo que Paulo conhecia. Não, imagina, Paulo, 13 das cartas... De Romanos a Tito. Metade do Novo Testamento é ele que escreveu. E aí, imagina, Deus não pensou em Paulo quando ele falou assim, eu preciso de um autor bom, do cabra bom. Quem que eu vou usar? Paulo. Por exemplo, você pega Lucas. Vou pegar aquele terrorista, o pior que tem. O matador. Você pega Lucas. Lucas é um historiador, é um excelente médico, escritor. Minucioso, pesquisador. Nunca foi discípulo no sentido de fazer parte do grupo apostólico. Porém, calma aí. Você esteve com Jesus? Pedro, você andou, então precisa de narrativa aqui. E tem coisa que Lucas escreve que os outros evangelhos também não escrevem. Por exemplo, a questão da infância de Jesus, quem mais explorou foi ele. É o único. Jesus estava lá no templo. Quem contou isso pra ele? Ele foi procurar informações, né? Escrever pra Teófilo lá. Exatamente. Mas vamos avançar. Hoje nós vamos fazer bem rápido o esquema aqui. Porque senão o GDL não para, não. E aí eu vou fazer ele me levar lá em Tremembé pra pregar na vigília. João, Evangelho de João 14, versos 4 a 6 diz: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, vamos lá. Eu quero aqui dar ênfase aqui que na revista trata sobre essa palavra aí, que diz assim: o holismo passou a ganhar espaço na sociedade, fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade tem conseguido adesão de proeminentes líderes mundiais. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista, pluralista e, sobretudo, espiritualista. Em lugar desta, ergue-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra e todas as forças fluídas que povoam o universo. E quem que é o causador disso? Essa ideia, me explica esse negócio de meditação. Que agora tudo é meditação, olhar para o homem interior. Na verdade, essa que é a função porque isso é sutil. Só que isso tem uma origem. Não, na verdade, o que o diabo quer fazer? Ele quer colocar o ser humano como centro. Como centro. Tira o ser humano, tira Deus de a linguagem da Mãe Terra. Os desenhos das crianças falam Mãe Terra, Mãe Natureza. Sim. Peraí, nós somos o quê? Criacionistas ou nós somos ateístas, materialistas? Não, nós somos criacionistas. Nós somos panteístas. Nós acreditamos que a terra é Deus, a árvore é Deus, tem ânima. Aí você vê, eu tava esperando o ônibus no ponto e tinha duas senhoras conversando.
E uma delas falou da energia positiva, que nós estamos cercados de energia positiva. Sabe o que dá vontade de fazer? Sinceridade, pegar o carregador do celular e conectar e ficar com o carregador do celular. Aí olhar, a bateria está carregando, porque se tem energia, vai carregar o tal do meu celular. É aquela questão, Mickey, por favor, você precisa ser positivo, energia positiva. Energia positiva, ninguém tá falando de uma hidrelétrica da vida. Então é essa que é a questão. O diabo ele vai criando um mecanismo para fazer o ser humano se centralizar no próprio ser humano. Você não precisa de Deus. Não, é o caso de Romanos capítulo 1. Adoram a criatura, Mais criação, do que em lugar do Criador. Exatamente. Né? Transformam as coisas visíveis em Deus. É isso. Prostram-se diante dessas coisas. Exatamente. É isso que é o desafio da fé para a igreja brasileira e para a igreja atual. É que acabamos, não vou generalizar, mas a igreja acaba sendo influenciada quando deixa de conhecer as escrituras. O que Jesus falou? Meu povo perece por falta de conhecimento. Por que sede faz? Mas é legal meditar, aí vai para um parque, fica lá quase meia hora lá para ser um guru no pico da montanha. Aí se não for meditação da escritura, meu amigo, então que é pura, que é santa, que é infalível, aí não funciona. Vê se faz. Porque se olhar para o homem interior, você é pecador, o que você tem que olhar para dentro? O que tem de bom dentro de nós? Paulo fala, vou ficar lá uma hora tentando meditar o que dentro de mim mesmo. Você vê, Paulo fala, eu bem que quero, não faço o mal que eu não quero acabar fazendo. O mal está dentro de mim. Então eu já sei, reconheço, sou um pecador. Romanos 3 lá, língua peçonhenta. Pesca só apressado derramar sangue. O que tem de bom em nós? O que fala em Gálatas 5, do 19 ao 21? Obras da carne. Ali não fala de manifestação demoníaca, fala de obras da carne. Então, dentro do ser humano tem o quê? Sujeira. O que Jesus falou para Nicodemo? É necessário nascer de novo, você precisa ser um novo homem. Precisa gerar algo dentro de você, uma limpeza, senão você não entra no reino do céu. Aí você vê, eu vou meditar, tudo bem, por que não medita na Bíblia? Por que não faz jejum? Quer meditar legal? Oração, jejum, leitura da palavra. Vai, por exemplo, aqui, quem não é de Pina, o dia que vier a Pindamonhangaba, procura o Bosque da Princesa. É um local bom para você meditar. É verdade, ali corre o Rio Paraíba. Sim. Você quer, leva um livro, leva a Bíblia, pega o seu celular, faz uma leitura no texto, ouve uma música que edifique, que glorifique a Cristo. E fica lá olhando para a natureza. É obra do Criador, não tem problema nenhum quanto a isso. Exato. O problema é quando a gente atribui espiritualidade àquilo que não é. Aí eu vou lá. Adoração àquilo que não é. Por exemplo, tem lá pode ser que ache, não sei se no Bosque tem, a árvore que foi muito cobiçada no Brasil, pau-brasil. De repente abraça a árvore, sente a dimensão da energia da árvore. Aí de repente um passarinho faz o que ele faz sempre. Olha, eu fui abençoado por uma... Não, você não foi abençoado, você foi privilegiado, você foi bombardeado agora. Então, é a questão, por exemplo, você pega a Índia. A Índia tem 33 milhões de deuses, e tudo é Deus. A vaca, se entrar no seu restaurante e derrubar tudo, você tem que agradecer, porque você foi visitada por um deus. Mas você não pode fazer o churrasco dela. Esse Deus eu quero só comer ele. Bem assadinho. Suculento, com sal grosso. Com aquela gordurinha assim, legal. Aí se a cobra picar o seu filho... Aí, glória a Deus, Você foi beneficiado, um Deus... matou seu filho, porque na verdade seu filho vai morrer, não tem lógica. Não, mostra o Paulo em Atenas, né? Areópago. Povo cego também, muitas divindades. Pra você ver, ainda dedicar um templo ao Deus desconhecido, pra você ver o nível de idolatria daquelas pessoas. Vamos criar um pra ver se, né? Você vê, olha aí. Dá alguma coisa errada aí. O fenômeno religioso, tudo bem, a busca do sagrado. O ser humano quer criar o que pra ele é sagrado. Aí tem duas questões, Miquel. Nós não discutimos religião e não discutimos política. Errado. Se nós discutíssemos religião, nós não teríamos os líderes religiosos que temos. Se nós discutíssemos política, nós não teríamos os políticos que temos. Preciso discutir religião. O que mais falamos é de futebol. Religião. Você é de qual religião? Eu sou Lembra cristão. daquele da trend que eu falei na aula, no podcast passado, né? Que é aqueles assuntos mais pesquisados, né? Sim, no Google. Do ano e tal. Sim. Os assuntos mais pesquisados no Brasil, pode procurar lá. É sobre futebol. Sim, o país do futebol. É o que mais se pesquisa. Quer dizer, e coisas também de religião, essas coisas, ou memes, fofoca, né? Porque o brasileiro é fofoqueiro que eu nunca vi igual. E aí, as pessoas, né, por não debaterem aquilo que realmente é importante, a gente se deixa capturar por qualquer coisa que apareça aí, qualquer novidade. O que eu preciso entender precisa haver respeito. Eu posso respeitar o budista, gostaria de ser respeitado na minha fé. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque tem um... Hoje eu não vou dar ibope pra ele, não.
Depois, apesar que depois eu vou ter que fazer a citação dele. Mas tem um certo pregador aí, né? Famoso. Que ele foi num podcast aí, secular. E perguntaram pra ele sobre a questão das pessoas que nunca ouviram, né? Acerca do evangelho, a pregação, tal. Como que fica a questão da salvação para essas pessoas, né? Inclusive, na resposta dele, ele foi tão mal na resposta dele que o que tava na mesa foi assim, então eu tô salvo. Porque a pessoa pensa o seguinte, só pelo fato da pessoa não ter tido contato com a revelação especial, ela tá livre do juízo. Isso é colocar em xeque a própria palavra de Deus, porque Romanos 1 não fala isso. O que a Bíblia fala? Nenhum ser humano é inexcusável, indesculpável, não tem como. E aí? A própria natureza revela Deus. Por quê? Deus se revelou. Deus não. As pessoas têm essa dificuldade. Não é questão de pregar ou não o evangelho, de falar ou não a respeito. Não, Deus ele se fez conhecer. Não tem como você olhar para a criação e perguntar: tá, de onde vem isso aqui? Tem um dedo. A chuva cai, o sol nasce, tem o fruto, o passarinho vai lá na casinha dele, dá algumas coisas. E aí? Quem criou isso aqui? Do nada, estralou o dedo e apareceu? Por exemplo, você já deve ter lido o livro do Dom Richardson, Fator Melquisedeque. Deus se revelou aos Karen da Birmânia, Deus se revelou aos astecas, os maias, os incas. Deus se revelou de várias formas. E eles compreenderam essa revelação. Então você pega, o camarada mora lá na savana africana, é uma comunidade com 10 pessoas. Uhum. Nunca chegou um avião, nunca chegou um helicóptero, nunca passou um balão. Não, e a própria nada. Questão do... Não tem nada escrito. E a questão do próprio código de ética. Se você for lá na savana, se você for lá numa tribo perdida no meio do Amazonas, que ninguém chegou lá ainda, eles têm código de ética, têm valores morais. Sim. Quem ensinou isso pra eles? Se a ética e a moral ela é encontrada no judaísmo e no cristianismo. Se o judaísmo e o cristianismo defendem o mesmo Deus, ética e moral vem de onde? De Deus. Tira a ética e a moral pra você ver. O mundo entra numa anarquia. Então, ética e moral é de Deus. Por exemplo, Deus é moralista. O celular é seu, aí eu vou lá e passo a mão e roubo. Peraí. É o valor moral. Sim. Quem que ensinou esses camaradas? Porque lá existe isso. Sim. Vem lá, alguém mata, tira a vida do outro. Peraí, matar não é legal. Você vai ser punido. Então, quem que ensina esses valores? E aí? Não pode surgir, sabe, espontaneamente. Daí tem que vir de um ser moral perfeito. Sim. No caso é Deus. Então, a questão do juízo, porque as pessoas pensam assim, não, só porque a pessoa não recebeu, parece ter uma ilha, né, por nome Sentinela, se eu não estou enganado, que já tentaram, inclusive, várias vezes acessar essa ilha, mas sempre houve violência, morte, porque os caras se defendem. Mas eles têm lá uma língua própria, tem um jeito de viver lá e nunca saíram daquela ilha. E não foi acessado até hoje. Procurei na internet, vocês vão achar. E aí alguém diz assim, tá, mas como que Deus vai julgar esse povo? Vai julgar de acordo com o conhecimento que recebeu. Sim. E não tem essa, meu amigo, porque ele se revelou. Se você for lá, introduzir lá, conhecer a história e a cultura deles, vocês vão entender que eles têm um senso religioso lá. Tem, eles têm um entendimento do que é o sagrado, que é o primeiro ponto. Sim. Pode ter um entendimento, eles podem criar até um outro entendimento. Então, para mim, o sagrado é o mar. Se eles estão numa ilha, eles são cercados por água. Aí tem o mar que dá o peixe, tem o coqueiro que dá o coco, aí tem as árvores que dão seus frutos, tem a fonte que dá água. Opa, daí, tem verdade, alguma coisa ali. Eles entendem, tem um entendimento espiritual, religioso. Daí surge também a idolatria, evidente. Por exemplo, Baal. Baal era o deus da fertilidade lá, da prosperidade, que a plantação lá é abundante e tantas coisas, da chuva. Você pega Deus Azerá, você pega Moloque, que de onde vem o termo moleque. Tem uma expressão errada quando a gente usa moleque. Não convém, não é muito bom usar, porque faz menção a esse Deus. Todas essas divindades têm uma origem de ideia, que alguém criou essa ideia aí e começou a adorar aquilo ali porque choveu lá e falou assim, acho que é esse Deus aí. Aí vai criando-se divindade. Mas é porque tem um entendimento espiritual religioso. Até os conflitos da própria alma do ser humano. Se você for olhar, então nós temos que dizer o seguinte. É colocado no ser humano o desejo por Deus. Pode ver, até o ateu. Se ele estiver dentro de um avião e o piloto der um comando de usar lá o microfone e avisar, olha, nós estamos passando por uma turbulência, a turbina da esquerda já não funciona mais, nós podemos cair a qualquer momento. Daqui a pouco você vê o ateu diz, meu Deus, não quero morrer. Pronto, já era, deixou esse ateu, se converteu. Acabou. Vira crente na hora. Na hora. Ele
ele recita todos os salmos em fração de segundo, porque eu já li o salmo na hora, ele lembra. Então você vê, está dentro do ser humano esse desejo. Aí o que o inimigo faz? Ele cria caminhos diferentes e tenta convencer o indivíduo. Sai do caminho X e vai para o Y. Aí onde ele cria o que ele vê como divindade. Por exemplo, você vê o caso de Mica, no livro de Juízes. Sim. Foi pego a prata, foi derretida a prata, o ourives fez o quê? Fez uma divindade. Por que eu criei essa divindade? Porque eu preciso, o ser humano ele gosta muito daquilo que é palpável, tangente, concreto. O bezerro de ouro. Bom, exatamente. Você vê, diferente de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso, no nosso caso, nós não temos nada concreto. Por exemplo, Deus não se manifesta, quando eu falo que Deus se manifesta no culto, não estou dizendo que Deus se manifesta no sentido concreto. De repente toca a trombeta, aí o céu se abre, Deus desce pessoalmente, aí eu posso tocar, como estou tocando a mesa. Eu não estou vendo Deus, mas eu sei que a presença dele é real, porque o Espírito Santo comunica com o meu espírito, que eu sou filho, e aquele ambiente é sagrado. Por isso que tem coisa que é sobrenatural, né? Que essa fé judaico-cristã começa ali em Abraão. E tem um vídeo do Rodrigo Silva, ele falando sobre a cidade de Ur dos Caldeus. Sim. E acredita-se que o pai de Abraão, Tera, era fabricante de ídolos. Abraão sai de um contexto né? de idólatra. Totalmente idólatra. A cidade de Ur dos Caldeus era idólatra. E imagina, o Deus verdadeiro se revela a ele, não se revela por meio de nenhuma imagem. Não, nada concreto. Quer dizer, ele está contra a cultura da época. Sim. Por quê? Porque todo mundo entende Deus, e a moeda de troca ali é deuses, e aí? Cadê o seu Deus? Não, mas ele não tem a imagem dele. Assim, mas quem falou pra você que é Deus? Ele crê naquilo, saiu dali. Um outro exemplo, você vê, Moisés sai do Egito, mata um egípcio, sai correndo, tem uma experiência lá na terra de Midian, o sarçal pega fogo e não se consome. Aí ele fala, e aí? Eu preciso voltar. O senhor quer me usar como libertador. O que eu vou responder para ele? O que eu vou dizer para ele? Deus me apareceu, mas e aí? Preciso de algo. Qual é o seu nome? Deus falou, simplesmente diga para eles que o eu sou enviou. Pronto, eu sou. Mas eu sou o quê? Não, eu sou. Eu sou o que sou. Bom. Pronto, já definiu, olha, o eu sou me enviou. Ninguém vem, Deus, nessa questão de concreto. Deus poderia muito bem se revelar a Abraão. Aí, numa teofania, aparecer lá um ser como aconteceu nos Carvalhais. Ele poderia ter adorado a própria figueira. Não teve a experiência nos Carvalhos de Manre, quando apareceu antes da destruição de Sodoma? Apareceram 3 pessoas lá. Inclusive comeram e beberam com Abraão. Poderia acontecer isso lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Apareceu um homem, de repente fala, Abraão, é hora de você sair do meio da sua terra, da sua parentela, que eu vou levar você para um ambiente diferente, de você vai sair uma grande nação. Quem é o senhor? Eu sou Deus. Eu me transfigurei aqui, pode ver, eu sou concreto, estou numa figura humana, pronto, sai daqui. Agora ele some. Não, a voz. E aonde foi a voz da consciência? E é interessante porque Abraão, até o capítulo 15, ele não questiona Deus em nada, necessariamente. Ele tem, você lê capítulo 11, 12, 13 ali, capítulo 13 no final ele já, de 13 e 14 ele já está mais certo da sua fé. Né? Porque primeiro ele saiu da casa do pai, quer dizer, ele saiu da terra, mas não saiu da casa do pai. O pai foi junto, para Arã. Aí depois o pai morre em Arã, ele vai junto, leva Ló. Quer dizer, saiu da terra, mas não saiu da casa do pai. Depois saiu da terra e da casa do pai, mas não saiu do meio da parentela. Quer dizer, a fé vai se fortalecendo no processo, né? Até o fato de ele ter chegado em Canaã, aí teve fome na terra, ele desce pro Egito. Ele tá andando pela fé e pela sua própria vontade, né? E isso vai acarretar problema lá na frente. Mas quando chega no capítulo 15, que ele, inclusive, no capítulo 14, tinha dado o dízimo de tudo, já tá certo que quem ia fazer prosperar ele era, de fato, era Deus, não era ninguém, não era guerra nenhuma. No capítulo 15, ele tem um momento, um lapso, assim, de perda de fé. Fala assim, não, peraí, já tem uns 10 anos que eu tô aqui nessa terra, eu tô ficando velha, quer dizer, eu já sou velho, né, mas minha mulher tá ficando mais velha ainda, coitada. E aí, como é que vai ser? Fala assim, acho que meu criado aqui que vai ser. Daí Deus renova a fé dele de novo. Fala assim, não, sai, vê aí, tudo mais. Mas, o cara passar 10 anos, praticamente, ali, sem questionar Deus a respeito de absolutamente nada. Tá andando totalmente pela fé. Ainda diz lá o Romanos que ele cria contra a esperança. Quer dizer, cria quando não tinha. Tudo tá dizendo o contrário. O cara continua crendo que ele vai ser pai. Ainda Deus muda ele de
de Abrão para Abraão, o cara não tinha filho nenhum. Pai de grande multidão. Pai grande, de grande pai para grande pai de multidão. Quer dizer, o cara tem que ter muita fé mesmo. Você vê, você lidar com o sagrado, principalmente depois que você conhece a Cristo, você começa a viver, andar pela fé e andar com Deus, a fé é um desafio. Que você vê, olha o primeiro subponto. O que nós temos aí? Deixa eu só me posicionar, porque o meu está no celular. A busca do sagrado. Aí você vai ver aí. O caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma verdade sagrada. Então o sagrado em si aqui é o próprio Cristo que está sendo revelado como verdade absoluta. Sempre o que dá a partida é Deus. A salvação sempre vem dele. Sempre é ele indo em direção ao homem, porque o homem jamais iria em direção a ele. É sempre ele se revelando, ele sempre propiciando caminhos e meios de salvação, nunca o homem. O que Paulo fala aos Gálatas? Estando vós mortos no pecado, fosse vivificado. Morto não tem vontade própria. Como é que um morto vai reagir se ele não tiver vida? Então primeiro Deus vivifica. Opa, agora você compreende? Então tem a iniciativa sempre da parte de Deus. Então o ser humano ele tende a essa busca pelo sagrado, mas ele precisa entender que a verdade aqui é uma verdade sagrada. Que na verdade podemos também falar de uma sacro, algo sacro, que é algo santo, que é uma verdade santa, que é o próprio Cristo em si. Mas o diabo ele não quer. O diabo ele quer criar meios para o ser humano entender que também qualquer coisa pode virar sagrado. Pode vir, não mexe com o sagrado, não toca no sagrado. Opa, essa imagem é sagrada. Por quê? Já foi tão endeusada que aquele ambiente virou sagrado. Olha, respeito aqui quando você entrar no templo, por exemplo, aqui nós temos uma... Na América Latina, se não estiver enganado, na América Latina, a sede do Hare Krishna fica aqui em Pindamonhangaba, que é a Nova Gokula. Eu nunca fui lá, mas para você entrar, você não pode entrar de tênis, de chinelo. Parece que você tem que tirar e entrar descalço. Porque o ambiente é sagrado. Eles entendem, isso aqui é sagrado. Eu não posso trazer o chinelo que pisou no barro, na areia, nas fezes de animais e entrar. Porque tudo é sujo. Então, tira isso e entra descalço. Sinta o sagrado. Na Coreia, eles têm, as igrejas evangélicas têm essa cultura. Então, você tem que sentir o sagrado. Né? Você tem que sentir o sagrado. Então, com o tênis eu não sinto. Com o pelpa, agora eu tô no sagrado. Tem toda aquela reverência. Mas os árabes também têm esse costume. Eu tive na mesquita de Taubaté, numa aula prática, e você te deixa o sapato lá fora. Não pode. Na mesquita lá de Taubaté. Da rodoviária nova. Sim, tem uma... Você não pode entrar de sapato. Tem que deixar... Tem um lugarzinho lá, né? Que eles deixam lá o sapato. Olha o 2 aí. Deus... E os deuses. Que é aquilo que a gente falou. A partir do momento que há o entendimento espiritual, sagrado e tudo mais, que não for o Deus verdadeiro, vai ir pro quê? Pras alguém fala, idolatrias, mas... Alguém fala, exemplo, dessa ilha que você falou, mas eles criaram uma imagem e eles têm aquela imagem como Deus. Mas a partir do momento que eu começo a cultuar, prestar culto àquilo que é visível, concreto, tangível, que é algo criado pelo ser humano, deixa de centralizar em Deus. Pode ver, a nossa adoração é pela fé. Deus não está concreto aqui no sentido de ele descer em forma de pessoa para todo mundo abraçá-lo, vê-lo. Fé. Não, o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Somente. Não façais imagem de escultura, por isso etc. Por isso que a fé... Porque não tem como também. Um Deus infinito, imortal, imenso, soberano, tudo você vai reduzir numa caneca. Você vai talhar ele, né, num objeto. Não tem condições. Mas é essa que é a ideia do diabo. É colocar na mente da pessoa que tudo aquilo que você consegue criar se torna o seu sagrado. Se for assim, hoje, inclusive saiu eu tenho esse jornal, o Mensageiro da Paz. Nós já estamos com 8 bilhões de habitantes, Miquel. Só no Mensageiro da Paz, 8 bilhões. Então seriam 8 bilhões de deuses. Eu vou criar o meu. São 8 bilhões de deuses, o que vai acontecer? 8 bilhões de adoradores. Onde é que vai ficar a centralidade em Deus? O que o diabo quer? Ele quer justamente isso. Tira Deus de cena. Crie o seu Deus e viva aí. E o problema maior é que ele sempre vai usar a mesma tese. Deus é amor. Baseado na tese de que Deus é amor, então Deus não vai me punir porque ele é amor. Ao contrário, ele quer tirar o lado de justiça de Deus. Não, e é complicado isso aqui. Eu quero até dar uma cutucada. Porque hoje à tarde eu tava pesquisando algumas coisas
E eu me deparei com umas frases. Eu não vou citar o nome dos autores das frases, mas vocês que são inteligentes já devem saber que eu esteja me falando. Um deles falou assim: quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Deus tem um ponto fraco, então. Sabe qual que é o problema? É que quando eu começo com essas É quase que um outro Deus. Essa mentalidade aqui é de um Deus que não é o Deus revelado nas Escrituras. Você vê, quando eu começo com essas teses, até nós estávamos conversando antes, é uma influência muito forte da teologia coachiana, que é a teologia do coach, da autoajuda. Então, um ponto fraco em Deus. Se eu acho um ponto fraco em Deus... Não, e o ser humano ser esse ponto fraco piorou. Quer dizer, Deus é humanista, Deus é antropocêntrico, e isso é pressupor que Deus ele é um Deus emocional, né? Que ele é movido pelas emoções, que você chora lá, ele não pode deixar o Egidiel chorar, não. Daí ele vai lá, dá chupeta, dá mamadeira, dá sei lá o que, colinho, nana neném. Até a Bíblia, quando fala das emoções de Deus, usa antropopatias e tal, pra tentar entender, traduzir na nossa linguagem a coisa. Mas você não tem esse Deus. Exatamente. Ou eu vejo pela movido por emoções. Isso é coisa de ser humano, é coisa de Deus. Você vê, ou eu consigo enxergar Deus no antropopatismo, que são sentimentos humanos encontrados em Deus, um Deus que sente, por exemplo, não entristeçais o Espírito Santo. Eu entendo que ele tem sentimento. Ou antropomorfismo, que são formas humanas encontradas em Deus. Agora, ponto fraco. Quando eu olho para Deus e diz Deus tem um ponto fraco, o ponto fraco é o próprio ser humano, como é que eu posso achar um ponto fraco num Deus que ele é a fonte de toda força, é a fonte de todo poder, é a fonte de toda graça? Então Deus tem uma carência, Deus tem uma lacuna, Deus é incompleto. Não, e nem Jesus, que é 100% Deus, 100% homem, tinha isso como... tinha o ser humano como ponto fraco ou tinha qualquer outra fraqueza. Não. Pelo contrário, basta você ler lá. Jesus no deserto. Adão no jardim caiu, Jesus no deserto prevaleceu. E aí a questão, como que eu vejo o texto? Em tudo foi tentado. Porém sem pecado. E aí? Não houve pecado nele desde o seu nascimento até a sua... Não tem fraqueza nenhuma. Não teve. Mesmo sendo 100% tentado, homem. Opa, ele foi tentado na sua natureza humana. Porém, e levado à exaustão, porque a tentação de Jesus não é na... Não é como... Uma coisa é você ser tentado de barriga cheia. Você tá lá de barriga cheia, fala, você é tentado. Agora fica 40 dias sem comer. E aí eu vou lá e vou tentar. Fala assim, ó, Genial, bebe esse copo d'água aqui. Ô, Genial, come esse pudim aqui que eu fiz bolinho, gostosinho. Uma coisa... Aí o cara já tá... as emoções já foram embora. A mente já não tá processando, porque o corpo tá precisando de comida. Quer dizer, aí vem Satanás pra tentar o camarada de Jesus, não cede. Aí tem gente que tá sendo tentado de barriga cheia, nas condições mais confortáveis, e tá caindo. Então, Jesus tem fraqueza? Não tem fraqueza. Não, ele não pode ter. Ele não pode e ainda ter a fraqueza do ser humano como uma fraqueza? Ele não pode agora falar que Deus tem um ponto fraco. Fica uma coisa... Não, isso é pintar uma ideia de um Deus que não é Deus. Exato, por exemplo, o que seria a autossuficiência? Quando eu olho para Deus como autossuficiente... Autossuficiente, autoexistente. Transcendente. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de ninguém. Deus estava sozinho. Ele decidiu criar um ser humano. E para que ele cria o ser humano? Para que seja coroa da adorador. Para que seja adorador. Para o beneplácito da sua glória. Agora, se ele é autossuficiente, não precisa de nada. Aí tem outra frase aqui, que pior ainda. Que vai piorando. Jesus... A primeira parte é nota 10. Jesus é o centro do evangelho. Ok. Perfeito. Mas de Jesus, você é o centro. Foi dito por um pregador isso aqui. Eu sou o centro de... É a mesma história aqui. Não, mas aí que é a questão. E qual que é a base bíblica que esses camaradas... Eu queria saber que livro de teologia eles estão lendo. Porque, a partir do pressuposto... Porque isso é... Eu vou até ler esse texto porque eu não me contento. Que tem a ver com a passagem aqui, que na leitura bíblica, né? Evangelho de João 17, 3 a 5. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Quer dizer, o centro de Jesus, o propósito de Jesus é o Pai.
E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Também pressupõe que Deus é o próprio Cristo, ele é antes de toda a criação. Claro. Glorifica-me com a glória que eu tinha. Ele se despiu dessa glória. Tudo. Aí você tem Romanos 11, 36, lá, do 33 ao 36, né? Que toca com profundidade da riqueza. Sim. E tal. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não tem nada a ver com o ser humano. Não. O propósito, até o fato de ter morrido numa cruz, sangrado em nosso lugar, é para satisfazer a justiça, a vontade, a santidade do Pai. Ponto final. É tudo para que o Pai nos aceitasse. A obra te referindo, o centro é o Pai, é a obra do Pai, a glória do Pai, o propósito do Pai. Como é que eu vejo no Getsemane? Faça de mim. Ser possível. Ser possível é condicionado. Uhum. O ser é uma palavra que tudo que nós somos beneficiados é graça. É pura graça e misericórdia. Passa de mim. Porém, na língua portuguesa, mas todavia, entretanto, contudo, seja feita a tua vontade. Uhum. Pode ver, não é a vontade do ser humano. Apesar que foi o miserável do ser humano quem pecou, mas não é a vontade do ser humano, é a vontade de resgate, de salvação, de redenção, de justificação, de santificação, de mudança total de vida, sempre partiu de Deus. Uhum. Pode ver, o primeiro sacrifício no contexto de humanidade aconteceu onde? No Éden. Uhum. Adão olha para Eva e ambos se veem nus. Tem alguma coisa errada. Adão, tem alguma coisa errada. Pronto, descobriu. Agora, aí vai lá, tem um cordeiro que morre, Deus usa a própria pele do animal para tapar a nudez. Esse cordeiro que foi morto, aponta para quem? Uhum. Não, até vai entrar aqui nos tópicos, né? Fala da expiação, porque nessa ideia holística aí, de outras religiões, muitos não têm a ideia do sacrifício. Para expiação, para redenção, para purificação. Por quê? Porque não parte de um pressuposto de uma divindade santa, perfeita. Porque a ideia dos sacrifícios no contexto pagão é sempre para o quê? Aplacar a ira do Deus lá, mas é mais os caprichos daquele Deus do que, de fato, algo realmente fundamental. No caso da fé judaico-cristã, não é para satisfazer caprichos de Deus. Deus é santo. Sim. Eu tenho que satisfazer a justiça, o sacrifício é para satisfazer a justiça de um Deus plenamente santo. Não é porque ele acordou de mau humor, eu vou sacrificar para ele, porque ele acordou de mau humor, coitado, eu tenho que ir lá fazer alguma coisinha, para uma oferenda para ele ficar feliz comigo, para ver se ele me dá uma benção aqui, me dá uma vitória ali, me dá uma salvação lá. Não tem nada a ver com isso. A fé judaico-cristã parte do pressuposto seguinte: Deus é santo, perfeito, não tem nele pecado nenhum, e ele não pode tolerar o pecado. Ele não pode olhar pro pecado e falar assim, não, eu vou fazer vista grossa pro pecado do Gediel e vou aceitar ele assim mesmo. Não existe isso na fé judaico-cristã. Você vê, por que não? Confessai, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós temos um mediador. Você recorreu para quem? Para o mediador? O que o mediador é? João vai explicar na primeira epístola. Filhinhos, não pequeis, porém, aí novamente ali em português, porém, mas todavia, entretanto, contudo, temos o quê? Um adi. Inclusive as pessoas falam advogado, dói no ouvido quando eu ouço advogado. Não tem advogado, nem advogada. Adi. É do latim, adi. Advogado. Quem que é o advogado? Ele que recorre, porque existe um juiz, existe um réu. Pai, esse daqui errou, mas ele está reconhecendo o erro, ele está buscando perdão. O que o pai vai dizer? Não vou dar. Se está havendo um arrependimento legítimo, por causa de Cristo que morreu, por causa desse miserável, o que o pai fala? Perdoado. Mas não, é por causa do camarada? Não. O próprio Cristo é o meio. E mais, ele é a oferta e ele é o ofertante. Exato. Ele é aquele que instituiu o meio de ofertar, ele é a oferta e o ofertante. Ele mesmo viu o problema, ele mesmo se colocou como a solução e ele mesmo se recebeu como a situação toda ali. Por isso que o sacrifício vicário é perfeitíssimo. Eu vou usar a palavra lá no superlativo, é perfeitíssimo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento, o bode, o carneiro, o cabrito, a pombinha, a rola, todos esses sacrifícios apontavam para quem? Para um sacrifício único, perfeito, singular, capaz de resgatar o ser humano. O que João fala? João não tinha visto Cristo ainda. O sagrado, o ser sagrado, o homem que se fez, Deus que se fez carne. Daqui a pouco Jesus aparece, que ele fala, aí. Não, eis aí. O texto lá de Isaías 53, ele fará essas coisas e ficará satisfeito. Porque é perfeita a ação dele. Ele vai passar por todo aquele sofrimento e ele mesmo ficará satisfeito com a obra que ele realizou. Sim. Aí você vai para João. Quer dizer, não tem nada de você o centro do coração de Jesus. Não tem nada com isso. Vamos lá. Vamos ler Bíblia. Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 30.
Tem uma palavra lá que inclusive vai ser repetida lá no Apocalipse. Tetelestai. A palavra tetelestai vem do grego. Está consumado. Quem que dá o brado de estar consumado? O próprio Cristo. Consumei. Tudo que é para ser feito eu fiz. Pronto. Satisfeito. Porque ele mesmo é a satisfação dele. Porque ele que fez. Se fosse o ser humano, não haveria satisfação. Então é isso que eu falo. De onde é que eles agora deixa essas eu piorar. A frase de outro agora. Daqui a pouco você entra no 2 aí, senão você vai. Não, embora. vou entrar, mas esse aqui eu não posso deixar passar hoje. Não é da Porque Nadir, tá não. acabando a revista, eu tenho que falar essas coisas. É da Nadir ou não é? Não, não é da Nadir, não. A da Nadir deixa pro outro dia só. Ó, a frase, eu vou ler a primeira parte da frase, vou ler a segunda. Porque a segunda é pior do que a primeira aí. Começa assim. Ele fica copiando essas coisas, mas não diz o autor. Não posso falar o autor. Apesar que esse merecia, porque esse aqui é o herege Não, mesmo. questão, Esse aqui é o campeão. Vou ser sincero, se você tem a receita do bolo, diz logo quem fez o bolo. Não, essas duas que eu citei é do David Leonardo, que todo mundo sabe aí, que precisa nem citar. Agora esse aqui, que pra mim é um herege, confesso, porque ele não tem... Você pode procurar, tem heresia pra... chove heresia no negócio dele lá, esse tal de Vitor Azevedo. Olha o que ele diz. Você tem o mesmo valor que Jesus. Começa aí, mas continua, vai piorar. Só precisamos entender que se eu tenho... A frase direta dele. Só precisamos entender que se eu tenho o mesmo valor de Jesus, eu posso esperar de Deus a mesma coisa que Jesus tem de Deus e ponto final. Quer dizer, é como que dizendo o seguinte, porque eu entendo o que ele está querendo dizer é o seguinte, você pega lá a parte de exaltação, vou exaltar a Cristo soberanamente, né? Filipenses lá. Fala assim, se Jesus foi exaltado soberanamente, você igual a Jesus, você vai ser exaltado igual a Jesus. Mas aí que... Não, tudo bem. Mas vamos lá. Vocês poderão beber o cálice que eu vou beber? Então, é isso que eu quero saber. Então, vamos ser sinceros. Se eu tenho que estar na mesma posição de Jesus soberanamente, usufruindo então de divindade, de poderio, de senhorio, de majestade, de glória, vamos fazer o seguinte, vamos passar pelo mesmo processo. Vou ter que passar pelo Então, Calvário também. Vamos passar pelo processo de encarnação. Vamos passar pelo que processo para de Jesus isso é humilhação, né? Porque a encarnação é humilhação de Deus. Paulo fala, ele não querendo ser igual a Deus, se tornando homem, se tornando servo, inclusive obediente até a morte de cruz. Então é fácil querer só os pontos bons. Opa, a glória, estar sentado num trono, rodeado de miríades, vamos dizer, olhado o tempo todo por seres que olham para ele e dizem, glória seja dada ao teu nome porque tu és Deus. Agora vamos fazer o seguinte, vamos enfrentar Via Crucis, vamos enfrentar Pôncio Pilatos, vamos enfrentar aquela cambada de religiosos mentirosos, ladrão, que eles eram ladrão, a própria Bíblia fala, que eles usavam as casas das viúvas para fazer longas orações com intenções negativas. Depois a gente enfrenta o Getsemane, a gente vai passar por um processo chamado de hematidose, que é quando eu sofro uma pressão tão grande que os meus vasos se rompem, aí eu sou preso, levado para um interrogatório, daqui a pouco eu sou chicoteado, cuspido, batem em mim, de espinhos, batem na minha cabeça com uma cana, me humilham, depois me dão a trave da cruz, me levam para Via Crucis, me colocam no Gólgota, eu sou crucificado, aí tem toda aquela dor, toda aquela questão que eu tenho que passar por ela, aí daqui a pouco eu passo pelo processo de morte, sou enterrado. E tudo isso, todo sofrimento calado, como ovelha levada e a aí, matador. vou conseguir? Sem xingar os seus algozes, sem maltratar, sem nem amaldiçoar, nem nada. E aí? Quietinho, ó. E aí? Eu quero só o lado de glória. Não, só que primeiro eles querem a parte da glória. Eles querem se divinizar, porque esse mesmo Vitor Azevedo, tem uma outra fala dele que eu não notei, que eu achei muita aberração, que ele quis dizer que, por exemplo, filho de leão é leãozinho. Aí filho de Deus é Deusinho. É Deus. Olha só o absurdo que o cara me fala. Só que olha só, essa aqui é o inverso da coisa, porque eu acho inacreditável, gente. Quanta heresia. Eu tô falando frases reais, diretas do cara. Pode pesquisar aí. Tô falando bobeira aqui não. Quer dizer, ele tá falando bobeira, mas não a bobeira que ele tá falando. Olha o que ele diz. No diálogo que ele montou lá. Jesus olha pro pai. Adão vai comer a fruta. Né? Aí Deus responde. Mas Jesus, por que você está falando isso? Aí Jesus responde. Porque se eu tivesse no lugar dele, eu comeria também. Olha só o que o cara me fala. Quer dizer, Deus pecaria. Jesus pecaria. Aquele que foi no deserto, levado pelo Espírito Santo, foi pelo diabo, não. Então seria convencido. Porque, para ser tentado pelo diabo, outro ponto aqui. Satanás nunca desafiou Jesus.
Porque ele jamais teria essa audácia de fazer uma Ele besteira sabe, dessa. Ele sabe quem é Jesus. Quem levou Jesus para o campo de batalha foi o Espírito Santo, porque Satanás é covarde. Ele é covarde, ele foi levado, Jesus foi levado para que Satanás o tentasse, porque se fosse esperar pela própria vontade do diabo, ele não faria isso, porque ele sabe que é Jesus. E a questão é, Jesus vence as 3 tentações usando o quê? E depois de pra trás, Palavra, de mim, Satanás. Agora, se Jesus está no Éden e cede à fala do diabo, então fica fácil. Não, então Jesus não é Jesus, Jesus não é Deus, Jesus é um homem. Qualquer persuasão do diabo, Jesus cai. Você vê, eu queria saber de onde eles tiram. É inacreditável as heresias. Eu quis citar isso aqui porque eles estão criando um Deus, um Jesus, um evangelho que não é evangelho. Que você fala assim, Jesus me arrebata, me leva. Quando não é um falando que vestir de bolinha não vai pro céu, é o outro falando que Jesus é Deus. Desabafo, Miquel. Não, eu fico estressado. Não, mas Miquel. Não dá, gente, não dá. Olha o 2. Vamos acelerar que já estamos sem tempo já. A espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. O antigo paganismo. Na verdade, nós não temos hoje a adoração a Baal, a Zerá, a Moloque, as divindades de antigamente, Dagon. Mas a essência de adoração a esses deuses está impregnada hoje. Está impregnada, Miquel. Onde você vai? Por exemplo, nós somos de Pindamonhangaba, a próxima cidade é Roseiro, depois é Aparecido do Norte. Você vai lá no dia 12 de outubro para você ver. Sim. E você sente o ambiente. Você já pregou em Aparecido? Teve oportunidade? Miquel, eu já dei aula numa escola teológica. É uma coisa inacreditável. Eu dei aula de teologia numa igreja lá, mas pregar, que eu me lembre, não. Não, mas a cidade é carregada. Sim. As igrejas evangélicas lá são, na minha ótica, é campo missionário. Não. Você está num campo de guerra. Porque a opressão é muito grande. A opressão, a cidade é pesada. Sim. Ela é fechada para você pregar de fato o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. Porque você chega ali e tá dominado, tá aparelhado o negócio. Sim. Todos os contextos. Não só ali, espalhado pelo Brasil. Por exemplo, você pega o Brasil, tem influência afro, então tem as religiões afro, tem as religiões orientais, Sim. agora tem as demais religiões, o próprio ser humano, ele cria a sua religião, o ser humano é tendencioso para isso. Em Minas Gerais, que também o catolicismo predomina, Sim. na Bahia, tem as a parte religiões afros. do esoterismo. Tem cidades, por exemplo, Brasília é tida como... Aqui mesmo, na nossa região aqui, nós estamos numa parte aqui próximo do shopping da cidade, tem muito centro de macumba aqui e espiritismo. Temos um centro espírita aqui na Álvaro Pinto Madureira, lá na frente. E aqui no bairro do Mombaça, tem, se eu não me engano... Tem, lá próximo da quadra, sim, uma escola. Tem um centro de... O que eu tô tentando lembrar as pessoas que gostam de ter contato com ET, com Marciano. Tem um nome pra isso, não é... Em Brasília tem lá, inclusive tem uma pirâmide. Illuminati? Esoterismo, é essa questão ligada... Maçom? Não. É ligado a esse tipo de pessoas que gostam de ter Satanismo. contato com... Tá ligado, faz parte. Né? Tem um monte. Mas é assim... É a questão de pirâmide, a questão de contato com símbolos, com ETs, com conversa com seres de outros planetas. Porque o ser humano, ele... Então, a questão do antigo paganismo. Então, a essência desse antigo paganismo está impregnada em todos os nosso contexto, segundo o misticismo oriental. O crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas é uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo. São várias crenças. Não, é uma junção de tudo que eles têm. Tudo que é oriental. Né? Agora é difícil, exemplo, é a mesma coisa, um crente que antes de sair para trabalhar, ele vai consultar o horóscopo. E eles são extremamente religiosos no sentido... Por exemplo, se eles têm oração lá, porque a minha sogra ela é budista. E ela tem lá na sala, né? Tem um tipo uma estante lá e a pessoa faz oração lá. Sim. Faz as orações lá todo dia. Certo horário lá e não perde. Por exemplo, num ponto positivo, eu tenho que tirar o chapéu pela questão da disciplina. Se é meio-dia, eu posso estar cozinhando. Queimo o feijão, queimo o arroz. Meio-dia eu vou lá, me prostro e faço minha oração. Então, a disciplina. Também, 5 orações por dia. Por exemplo, o Islã, se ele estiver na Dutra e for a hora de orar, ele para carro, onde for. Coloca o tapete no chão, vira pra Meca, vira o bumbum pra banda do
de onde for lá. Eu vi a oração pronto. deles e é uma ginástica também o negócio. É uma oração misturada com ginástica. Porque um tal de levanta, agacha. Ele levanta, agacha e vai, dá um exercício 5 vezes no dia. Eu tenho que tirar o chapéu no sentido da disciplina. A disciplina. Agora, a intenção que ela é errada, porque não é focado na pessoa de Cristo, não é centralizado no Deus, no único, no Deus sagrado que é o Deus. É porque na verdade as pessoas vão dando brechas. Eu conheço pessoas que ela já foi evangélica, católica, budista, espírita, macumbeira, tudo junto. Ela já foi de todas as religiões e não encontrou satisfação em nenhuma delas. Por que não encontrou? Essa é a grande questão, porque é uma pessoa que vai em quase tudo quanto é canto. Crê em tudo. Crê em Jesus, crê em Maria, crê, sei lá, nos Exu da vida, crê em tudo. Não dá pra saber o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Mas é aí que é a questão, porque pra eles não tem uma verdade absoluta. Quando eu entendo que Cristo é a verdade absoluta, João 14,6, caminho, verdade e a vida, conhecerei a verdade vos libertará. Quando Pilatos pergunta o que é a verdade? A verdade estava diante dele. Pessoalmente diante dele. Eu sou a verdade. Então, quando não há esse entendimento de uma verdade absoluta, que Cristo é a verdade, que Deus é a verdade, que eu preciso me focar na verdade, fica fácil. Eu vou no Espiritismo, é verdade. Eu vou no hinduísmo, é verdade. Eu vou no satanismo, é verdade. Eu vou no ateu, eu agora me tornei ateu, é verdade. Me tornei gnóstico, do teísmo aberto, fechado, semi-fechado. Por quê? Teísmo quadrado, redondo. O que é? Pra mim é verdade. Eu tiro a verdade absoluta de lá, coloco de lado. Miquel, é a minha verdade. E acredito em qualquer coisa. Pronto. Aí fica fácil, é a mesma ideia. Você acha que macaco para num galho só? Ele tem facilidade de transitar por todos os galhos, porque pra ele todos os galhos é galho. Não, e essas pessoas são sugestionadas. Por exemplo, se alguém sair lá um artigo falando que viu ET em outro planeta, ou qualquer coisa, a pessoa acredita. Elas são facilmente, elas aderem facilmente a qualquer fé vendida, qualquer ideia de espiritualidade. E hoje nós estamos vivendo num contexto em que tudo é relativo. Relativismo, tudo é relativo, que é a sua verdade, a minha, fica na sua que eu fico na minha. Mas não. Quando se trata de verdade absoluta que rege o homem, que muda a vida do homem, que transforma a vida do homem, ela é pautada na pessoa de Cristo. Pode ver, ele usa o prefixo definido. Eu sou o caminho. É prefixo. Eu sou a verdade. Não tem outra verdade. Não é uma verdade. Uma das. É prefixo. Só tem uma. Absolutamente, plenamente. A verdade. O que o diabo faz? Não é verdade. Exemplo. Ele vai persuadir Eva. Existe até na filosofia, né, a questão da busca pela verdade. Eu não esqueci agora a palavra. Mas havia essa busca dentro da filosofia a respeito disso. Aí vem Cristo. Lá naquele contexto na plenitude dos tempos, né? E fala, eu sou a verdade. Sim. Acabou. Coloca a pedra ali em cima do negócio. Bateu, é a mesma coisa. É quando o juiz bate o martelo, dá sentença, pronto. Sentença dali, eu sou. Eu sou. Agora você vê, lá volta no Éden. O que o diabo faz? Deus disse a verdade? Será que você entendeu a verdade dele? Na verdade, não. Então ele pode pegar a verdade, distorcer a verdade, aí mexe com a mente do ser humano, o ser humano faz o quê? É verdade. Então eu posso ser um semi-cristão e também ser um semi-budista, semi no sentido de não ser completo. Eu frequento o cristianismo, mas eu vou lá e bato o meu tambor. Eu frequento o cristianismo, mas eu não largo da Nova Gokula. Eu preciso entender, existe uma verdade. É o que eu falei, crente, isso teme que antes de certo trabalho, eles leem o horóscopo. E agora tem aplicativo disso. A pessoa recebe a notificação do horóscopo do dia. Vamos ser sinceros, você vê como que é fácil enganar. É tão fácil. Eu tava ouvindo um dia, tava vindo de ônibus, se não tiver enganado de ônibus, ou van. Tava comunicando horóscopo. Você que é de Áries, a sua cor, procure visualizar cor azul. É óbvio. Não ande com pessoas negativas. É tão óbvio você criar. Se fosse para mim, eu entraria numa rede assim, numa rádio. Olha, você que é de escorpião, cuidado com a cascavel. Você que é de touro, cuidado com o cavalo é da coisa. Porque você vê que são coisas óbvias. Não, o pior é quando aparece o crente azul. Lá na bio lá do Instagram, coloca assim, cristão de aquário.
Sagitariano. É isso. Não dá, gente, não dá. É demais pra cabeça da gente. Mas eu leio os horóscopos, tem que a sintonia dos planetas, dos astros. Pô, eu tenho que entender o seguinte: 365 vezes no ano Deus está dizendo pra mim, não temos, pois eu estou com você. Pronto, eu saio de casa com a confiança. Agora eu vou ler horóscopo. Sou de Sagitário. O Sagitário, sai da sua casa com a camisa amarela. Opa, eu tô com a camisa. Não é amarela, então deixa eu colocar. Agora eu me sinto melhor. Eu acho interessante. Parece que ele cria aquilo como amuleto, ele sai de casa na confiança. Amarela, pode ir, já tá dando as coisas certas. Achei uma moeda de R$1. Mas eu acho interessante o fato, Davi nos ensina muito algumas coisas. Porque Davi via Deus em tudo. Ele leva meus olhos para os montes. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu da terra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele conseguia enxergar Deus. Olha, eu deitei, eu dormi, porque o Senhor me sustentou. Exato. Ele conseguia enxergar Deus nos detalhes do dia a dia. Ele tá lá no campo, pastor, ele é pastor de ovelha, ele tá vendo o pastor, ele sabe o que é o trabalho do pastor, ele sabe a necessidade da ovelha, que a ovelha sozinha não faz nada. Quem que é meu pastor? Meu pastor é Deus. Sim. Quem sou eu? Eu sou ovelha, eu preciso que ele me leve caminhos e tal. Ele vê lá as montanhas lá do contexto dele lá, falando assim, não, meu Deus não é montanha não, meu Deus é maior que a montanha. Nem os deuses que estão nas montanhas, que era normal, era comum eles fazerem altar nas montanhas, subir nos altos. Exatamente. Tem uma passagem, né? Os deuses dos israelitas são os deuses dos montes, né? Aí Deus fala assim, não, mas é dos vales também. Se eu não estiver enganado, quando Ben-Hadad, que era rei da Síria, Assírio, que tem a Síria e Síria. Foi esse questionamento. Deus dá a vitória para Israel porque Deus é Deus dos montes. O que eles falaram? Vamos levar ele para os vales. Aí Deus usa o profeta. Tá bom. Vai lá. Fala para ele o seguinte: eu, o Senhor, atuo em cima. Nos montes, porém sou Deus embaixo. Pronto, Miquel, acabou! Pra você ver a soberania de Deus em todas as coisas. Porque os próprios salmistas falam que toda a terra está cheia. Então preenche o monte, preenche o vale. Sim. Aí você vê. Então o salmista mesmo fala, bendiz a minha alma, Senhor. E em momento algum ele adora a criação em lugar do Criador. Não, ele atribui a criação à glória de Deus. Exatamente. Fala assim, o monte quem criou foi Deus. Olha a fala do salmista. Se Deus não edificar a cidade, em vão são os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, o vigia não serve pra nada. Mesmo tendo vigia, mas é Deus que olha de cima. Você tá dormindo aí, vigia. Mas pode ficar tranquilo, eu não tosquenejo. Eu acho interessante. Isso é centralizar tudo em Deus. Os filósofos pré-socráticos, um olha para a água, acho que a água é o fator que, né, dá vida a tudo. O outro é o ar, o outro é o fogo, o outro é a terra, o outro é não sei mais o quê. Aí vem o evangelista, né? E no texto de Colossenses também fala sobre isso, né? Que eu acho que estava na lição anterior. Cristo é arqué. Aliás, tem uma passagem em Apocalipse 3, aí, falando a igreja de Laodiceia. Quando diz aqui, Cristo é o princípio da criação de Deus, o princípio que é arqué, ele é o fator constitutivo, ele é a razão de tudo. Tudo ele é a causa não causada, ele é tudo. Não, vamos lá, você vê, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sem o verbo nada do que existe existiria. Aí você vê lá, Hebreus capítulo 1, havendo Deus antigamente falado por meio de seus profetas, agora nos falou por meio da palavra. A palavra ali está com P, o P da palavra não está no minúsculo, está no maiúsculo. Está falando o quê? O Logos. Então, quando Deus disse lá, façamos o homem, a palavra agiu. A trindade na criação. Mas a palavra, Deus diz, haja luz. Imediatamente a luz existiu, porque poder da palavra. Então, por isso que existe uma rincha, uma briga, um ódio pela palavra de Deus, porque ela dá resultado. Ela dá as respostas, os anseios da alma humana. O conselho de Paulo a Timóteo, você está aí, jovem, é o seguinte, só prega a palavra para você ver. Só prega ela para você ver o resultado que ela vai ter. O que o diabo quer? Ele não quer que a palavra seja pregada. Aí vem essa teologia do coach aí, dando essa distorção. E aí dizendo que você é igual a Jesus. Olha o terceiro. Fundamento da espiritualidade holística, né? Não é um Deus pessoal. Não é um Deus pessoal, né? A espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Não, é o que nós estamos falando. Você acha Deus em tudo. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva, o xamã. Um xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade. Quer dizer, Jesus e Buda tá no mesmo patamar. No mesmo nível. Então se eu sou budista e recorrer a Buda, tem as mesmas bênçãos de quem recorre a Jesus. Se você orar em nome de Buda... Pode. Na ótica da visão holística, pode. Ó Buda, em nome de Buda, amém. Pronto, e aí?
Aí Shiva, eu te invoco. Aí Shiva... Você vê, essa que é a questão. Você vê como que a ação do diabo ela é sutil. Tira Jesus de cena, não é apenas Jesus. Aí o que o ser humano fala é verdade. Então, olha, os cristãos estão com a verdade deles, eu estou com a minha. Não, na visão do coach, ora em nome de Gediel mesmo, em nome de Miqueias mesmo, que tá resolvido. Eu sou igual a Jesus. Exatamente. Então, em nome de Miqueias, eu ordeno que aconteça o que eu queira, porque eu sou igual a Jesus. Eu com Jesus sou igual, né? Sou uma só pessoa. Aí, como é que. Então vamos lá. Pra gente entrar no segundo subtópico. Como é que fica a oração do Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a minha vontade. Então a oração do Pai Nosso está distorcida. Tudo é distorcido. Então a palavra em si não centraliza mais na pessoa de Cristo. Não, a própria ideia do eu determino. Eu determino. Peraí, quem determina o quê? Quem que é o soberano? Quem é o que tem os decretos da história na mão, de tudo? Que diz pro mar, ó, mar, você só vai só até aqui, viu? Não pode passar daqui não, hein? Sim. Quem que deu o decreto? O que Lutero falou? Que o diabo, inclusive o diabo é o cão na coleira de Deus. Isso é limite. Então, Deus é tão poderoso que ele chama as estrelas pelos nomes e elas se comparecem de eis-me aqui. O que é isso? Enche a mão com areia. Conta, tenta contar. Você consegue contar. Tem mais estrelas no céu de todas as praias, todos os desertos do planeta Terra inteiro. Se você sacudir o planeta Terra, colocar num pote, contar uma por uma dos grãos de areia que tem no fato da Terra, aí, e olhar pro céu, aí tem mais estrelas no céu do que todo. Você vê, Deus faz da Terra o descanso, os cabelos dos seus pés. Tem um certo autor que ele disse que se você pegar uma moeda de 10 centavos na frente da luz, assim, ó, colocar pro céu assim, aquela rodelinha ali de 10 centavos tá tampando 15 bilhões de estrelas. E aí? Agora olha como que Deus é poderoso. Deus chama as estrelas pelos nomes e elas se comparecem. Inclusive tem lá Orion, o Sete Estrelo. Isso são 2 ou 3 nomes. Deus chama as estrelas pelos nomes e elas se comparecem dizendo eis-me aqui. Opa. Então eu entendo que quando Deus fala estrela... nenhuma venha voltar. E aí, quando Deus fala estrelas, eu quero vocês aqui. Imediatamente, é pra já. A ordem partiu de quem? De uma autoridade. Agora, eu decreto. Só decreto quem é autoridade. Decreta não. Nós temos autoridade dada por Cristo, mas nós não somos uma autoridade em si. Porque a igreja sem Cristo, ela perde autoridade. Não é uma verdade factual que nós estamos falando aqui. Tudo é verdade. Nessa teologia deles aí não tem. A verdade é questão de ponto de vista. É relativo. Então é o relativismo que tende a fazer você enxergar tudo como verdade. E vamos pro quarto, que é a espiritualidade holística e a Bíblia. Né? O problema do pecado e um salvador pessoal. Quer dizer, a questão principal de tudo isso aí é o pecado mesmo. Sim. Né? Não tem condições. Sempre a origem de todos os problemas do ser humano é o quê? O pecado. O pecado entrou no mundo. Todas as vezes que a gente vai olhar para um problema, uma dificuldade, você tem que voltar no ponto original, né? O ponto original é o pecado. O pecado entrou no mundo e isso vai desencadear numa série de problemas. Toda a criação, diz a palavra de Deus, foi sujeita à vaidade. Por aquele que a sujeitou. E se não houver um Salvador, no caso o nosso próprio Cristo, não tem nesse primeiro subtópico do quarto ponto, é a fala de João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A solução. Não tem outra a não ser Cristo. Então alguém fala, mas vocês falam muito de Jesus, mas é dele que a gente tem que falar. Vai falar de quem, meu amigo? Vamos lá. Diz pra mim. Romanos capítulo 11, versículo 36. Você acha que o Bolsonaro, o Lula, né, vai resolver o problema do ser humano? Eles são ferramentas de Biden, ou sabe Deus quem mais? O cara lá da Rússia lá, esqueci o nome dele. Vladimir Putin. O Putin lá. Quem que vai resolver, gente? As pessoas às vezes estão buscando solução. Ou que religião? É religião A, B, C ou D? Não. Só tem um que é capaz de resolver. Jesus. E você vê, Paulo, como é que Paulo finaliza? Ele resolveu a cruz. Como é que ele finaliza no capítulo 11, versículo 36? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, verdade absoluta é Cristo, salvação é Cristo, graça é por meio de Cristo. Aí a visão holística, o holismo em si, quer dizer, não, cria a sua espiritualidade, viva a sua espiritualidade, abrace a sua espiritualidade, porque tudo é relativo. Essa é a fala do diabo, para tirar a centralidade de Cristo. O ser humano cria a sua centralidade, centraliza no próprio eu,
Não, e Que essa hoje em teologia dia, da autoajuda aí. hoje ainda é pior de tudo isso quando ele diz, a solução é você. Exato, você é o cara. Você é o cara. Esse cara é você, o cara sou eu, Na né? verdade, é a teologia do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Gente, infelizmente, mas não é isso que nós Qual que é o último acreditamos, assunto? não. Nós acreditamos que a solução ainda é Jesus. Sempre. Semana que vem, último podcast dessa revista. Resistindo às sutilezas de Satanás. Eu acredito que vai ser parecida com a primeira lição, né? Fazendo um fechamento. E aí, não sei se o Gedeão na próxima revista vai ter a disposição. Mas se não tiver, a gente vai adaptar outra metodologia. Mas de qualquer forma, ele já está sendo todas essas lições, todos esses temas que nós abordamos nessas 3 lições, 3 meses já, hein? 3 meses de peleja. Eu creio que foi muito relevante, muita coisa aí preciosa aí para nós. Gente, Deus abençoe vocês. Semana que vem nós estamos juntos aí para mais um EBDcast.